Muito bem, galera, dando prosseguimento ao nosso projeto pedagógico, estudando História de Pernambuco, hoje vamos falar de um importante movimento social ocorrido no século XVII, na capitania de Pernambuco, que foi a Insurreição Pernambucana, movimento que contou com a participação de diversos setores da sociedade pernambucana e que tinha como principal objetivo promover a expulsão dos holandeses, que haviam invadido e dominado essa região por longos 24 anos. Então, a Insurreição Pernambucana é um movimento que teve a liderança dos setores das elites de Pernambuco, da elite senhorial pernambucana, mas que contou com a participação de praticamente todos os setores da sociedade, camadas médias, a participação de grupos indígenas e até mesmo a participação dos africanos escravizados. Portanto, é um importantíssimo movimento social, esse aí é a chamada Insurreição Pernambucana, que teve como finalidade principal expulsar os holandeses que haviam ocupado a região em 1630 e que foram expulsos logo após o término deste movimento. Muito bem, pessoal, a grande dica é estudar como se a prova fosse amanhã. Mal você pisca os olhos, a prova já chegou, então não pode perder tempo. Não pode ter pressa, mas não pode perder tempo também, pessoal. Estude com determinação, com planejamento e foco, que o resultado vai chegar. Bom, pessoal, antes da gente tratar especificamente sobre a Insurreição Pernambucana, que foi o movimento que visou a expulsão dos holandeses de Pernambuco, é muito bom a gente entender quais foram os motivos que levaram à invasão e ocupação holandesa no Brasil. Então vamos começar falando sobre a ocupação holandesa em Pernambuco. Primeiro ponto que você tem que saber é que os holandeses, durante muito tempo, foram parceiros comerciais dos portugueses. A produção açucareira em Pernambuco obteve grande sucesso por conta dos créditos holandeses. Então, havia uma parceria no comércio açucareira. Essa parceria foi suspensa com o advento da chamada União Ibérica, União das Coroas Ibéricas, período em que Portugal e Espanha estavam atrelados, estavam juntinhos, estavam agregados do ponto de vista político. A Espanha exercendo domínio sobre Portugal. Esse período se estendeu de 1580 até 1640. União Ibérica. Então, nós temos aqui Espanha e Portugal. A União Ibérica, que aconteceu por conta de uma crise dinástica lá em Portugal, teve a morte do rei Dom Sebastião em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. Depois teve a morte do seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, 2 anos depois. E aí criou-se uma grande crise sucessória ao trono português. Crise esta que foi resolvida com a união das coroas ibéricas. Filipe II, que era primo de Dom Sebastião, pela linha materna, ele vai então conseguir unificar as duas coroas ibéricas. Vai fazer um acordo com a nobreza de Portugal, prometendo vantagens econômicas e políticas para a nobreza de Portugal, e depois vai ordenar a invasão de Portugal, executada pelo Duque de Alba. E aí nós temos o início desse período, que é conhecido como período filipino, domínio espanhol, mas é mais conhecido como União Ibérica. A União Ibérica
trouxe uma série de repercussões, tanto para Portugal quanto para seus domínios coloniais. Porque a Espanha, nesse contexto histórico de 60 anos, envolveu-se em várias guerras. Guerreou contra a Inglaterra, guerreou contra a Holanda, e nessas guerras que a Espanha se metia, evidentemente que ela arrastava quem para essas guerras? Arrastava Portugal. Então, o período da União Ibérica foi extremamente prejudicial para Portugal. O que você acha? Depois desses 60 anos, Portugal saiu mais rico ou mais pobre? Em relação ao que ele entrou, saiu mais pobre, evidentemente, por causa das guerras que ele participou e por causa dos territórios que Portugal perdeu. Portugal perdeu uma série de territórios, por exemplo, na África. Territórios importantes, feitorias fornecedoras de mão de obra escrava. Os portugueses acabaram perdendo para os holandeses. Então, esses 60 anos foram prejudiciais para a saúde financeira do reino português. E em relação ao Brasil, pessoal, em relação ao Brasil, o que vai acontecer é a invasão holandesa no Nordeste. Por que acontece essa invasão holandesa? Isso aconteceu por conta do bloqueio espanhol ao comércio de açúcar. Olha só, os holandeses tinham uma participação efetiva no comércio de cana-de-açúcar, certo? Tudo bem. Só que os holandeses eram inimigos políticos do rei da Espanha, porque o território onde surgiu as Províncias Unidas dos Países Baixos, leia-se Holanda, havia sido um território pertencente aos Habsburgo, desde a época de Carlos V, rei da Espanha. E seu filho, Felipe II, estava em litígio com os holandeses. Os holandeses lutando por sua autonomia, por sua independência. Como represália à guerra envolvendo holandeses e espanhóis, o rei da Espanha resolveu decretar um embargo comercial. O que quer dizer isso? Ele bloqueou a participação dos holandeses no comércio de açúcar na América Portuguesa, no Brasil. Então, visando romper essa proibição imposta pelo rei da Espanha, é que os holandeses vão promover ataques ao Brasil. Primeiro, no ano de 1624, quando os holandeses atacaram a capital brasileira, Salvador, eles se voltaram contra a capitania da Baía de Todos os Santos. Não conseguiram lograr êxito, foram expulsos de lá no ano seguinte. Mas aí os holandeses voltaram à carga muito mais bem preparados do ponto de vista militar e em 1630 promoveram a invasão e a ocupação do principal centro de produção de açúcar no Brasil. Adivinha qual era o principal centro de produção de açúcar no Brasil? Ganha um pirulito quem acertar. Pernambuco, evidentemente. Então, os holandeses vão invadir Pernambuco e vão permanecer na região durante 24 anos. Olha só, 1630 é o início do processo de conquista desse território que se estende até a expulsão dos holandeses, que só ocorreu 24 anos depois, no ano de 1654. O domínio colonial holandês aqui no Brasil passou a ser denominado de Nova Holanda. A Nova Holanda era o território conquistado pelos holandeses a partir de Pernambuco. Vocês acham que eles ficaram só em Pernambuco? Claro que não. Eles foram gradativamente estendendo os domínios. Parte da Bahia, dominaram também Paraíba, dominaram também o Maranhão. Eles estenderam o domínio, ampliaram ali o comando na região. Detalhe muito importante, pessoal, é perceber que foi criada uma empresa com a função específica
de promover o ataque militar contra o Brasil e de retomar o controle holandês sobre a produção de açúcar. Essa companhia chamava-se Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa financiada por banqueiros holandeses. Você sabe muito bem que a Holanda tinha uma boa situação econômica naquela época. O porto de Roterdã, por exemplo, era um dos mais movimentados da Europa. O Banco de Amsterdã também tinha vultosas quantias de capital. Então, os holandeses estavam literalmente por cima da carne seca. Estavam nadando de braçada, não é? Dando as cartas e jogando de mão. Estavam bem na parada. Então, essa empresa recebe investimentos de capitais privados, mas também recebe investimentos de capital público. Portanto, nós podemos dizer aqui, que a Companhia das Índias Ocidentais era um misto de empresa privada com empresa estatal. Tinha tanto capitais privados quanto capitais públicos. É uma empresa de capital misto, podemos dizer. Predominava o capital privado, evidentemente, mas tinha também a participação do governo holandês. Companhia das Índias Ocidentais. VIC, para os íntimos, Companhia das Índias Ocidentais. E a Companhia das Índias Ocidentais nomeou um nobre alemão para ser o governador do Brasil holandês, o governador da Nova Holanda. Quem foi esse cara? É este ilustre cidadão que está aqui aparecendo. Olha a pose do cidadão. João Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, pessoal, ele governou a Nova Holanda de 1637 até 1644 e ele foi um brilhante administrador. Eu chego a dizer que Maurício de Nassau foi o mais importante governante do período colonial no Brasil. Não teve nenhum governante, seja ele português ou holandês, que teve brilhante ação administrativa quanto o nosso bom e velho conde Maurício de Nassau, porque ele foi responsável pela retomada da produção açucareira. Acompanha comigo aqui. Pessoal, a invasão holandesa em Pernambuco começou em 1630, mas levou um certo tempo para que os holandeses conseguissem dominar aquela situação, para que eles conseguissem concretizar a conquista, para que eles pudessem cantar, está dominado, está tudo dominado. Demorou 7 anos, de 1630 até 1637, ocorreu a resistência luso-brasileira diante do ataque holandês. Houve até o estabelecimento do Arraial do Bom Jesus, comandado por Matias de Albuquerque, que era o principal bastião de defesa das tropas luso-brasileiras diante do ataque dos holandeses. Mas aí teve a participação de Calabar. Calabar se voltou para o lado dos holandeses, prestou serviço aos holandeses. Calabar era um profundo conhecedor da geografia pernambucana e forneceu uma série de informações para os holandeses que foi fundamental para a vitória dos holandeses. E aí, em 1637, eles conseguem, finalmente, concretizar a dominação. É a partir de então que a Companhia das Índias Ocidentais nomeou Maurício de Nassau para ser o governador do Brasil holandês, ou seja, o governador da Nova Holanda. E então Maurício de Nassau vai conceder investimentos, vai conceder linhas de crédito e empréstimos para os senhores de engenho. Mais uma vez, acompanha comigo. De 1630 a 1637, as guerras, a guerrilha. Então isso promoveu a destruição
das plantações de cana-de-açúcar. Isso promoveu a fuga de enormes contingentes de negros escravizados. Isso promoveu a destruição de vilas e arraiais. Parte de Pernambuco ficou arrasado. Então, o que o Maurício de Nassau deveria fazer? Deveria reconstruir as vilas, os arraiais, e deveria investir para a retomada da produção açucareira. E adivinha o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele aumenta a produção açucareira, promovendo empréstimos para os senhores de engenho, e ele vai promover o desenvolvimento urbano do Recife. Vai investir na melhoria da infraestrutura do Recife. Teve uma grande atuação o nosso Maurício de Nassau, porque ele não apenas colaborou na pacificação da região, estabelecendo acordos com os senhores de engenho em Pernambuco. Olha só que coisa interessante. Maurício de Nassau vai pedir uma trégua com os senhores de engenho, vai promover, vou dar apoio. Olha só, se vocês me apoiarem, eu garanto que vou conceder linhas de crédito, eu vou emprestar, eu vou fazer com que a Companhia das Índias arrume capital para que vocês possam comprar novos contingentes de escravos, para que vocês possam reequipar os seus engenhos, para que vocês possam produzir. A nossa função aqui é retomar o controle na produção açucareira. Nós queremos fazer isso aqui dar lucro. Nós somos uma empresa comercial. Nós visamos o lucro, pode acreditar. Então, há essa aliança do conde Maurício de Nassau com os senhores de engenho pernambucanos. Apoio dos luso-brasileiros, financiamento da produção açucareira em Pernambuco e, além disso, obras urbanas, várias obras urbanas e várias realizações culturais, trazendo vários artistas da Holanda para virem para Pernambuco. Olha o Maurício de Nassau e seus empreendimentos. Dentro dessa atuação holandesa em Pernambuco, pessoal, ocorre a expansão do domínio holandês em terras pernambucanas. Várias conquistas territoriais. Eu já disse no início da aula, friso novamente, presta bem atenção. A conquista holandesa no Nordeste não se restringiu a Pernambuco. Os holandeses gradativamente foram anexando novos territórios, foram conquistando novos territórios. Conquistaram ali a Paraíba, lá em 1634, conquistaram o Maranhão, conquistaram parte do Ceará, parte da Bahia. Houve uma expansão territorial, várias conquistas territoriais e, inclusive, pessoal, vale dizer também que houve conquistas territoriais fora do Brasil, lá na África, porque pensa bem, qual que é a atividade que os holandeses desenvolviam em Pernambuco? Isso mesmo, cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar. E qual era a mão de obra básica utilizada nessa atividade? Essa é muito fácil, mão de obra escrava. E de onde vinha essa mão de obra escrava? Da África. E quem controlava essas feitorias eram os portugueses, que nessa época estavam nas mãos dos espanhóis. Então não teve jeito. Os holandeses tiveram que fazer guerra contra os portugueses na África para tomar-lhes essas feitorias de fornecimento de mão de obra escrava. Outra característica importante aqui, Recife foi a capital da Nova Holanda. Recife, a sede da Nova Holanda. Outra característica importante da presença holandesa em Pernambuco foi a tolerância religiosa. Gente, olha só, um assunto importante. Os holandeses eram protestantes, eles eram calvinistas. Os holandeses eram calvinistas, mas eles adotaram uma postura de
tolerância religiosa, principalmente durante o governo de Maurício de Nassau. Nós estamos tratando especificamente do governo de Nassau, 1637 a 1644. Nessa época aí, tolerância religiosa. Conviviam calvinistas holandeses, católicos luso-brasileiros e, pasmem os senhores, judeus. Judeus também estavam no Recife. Você sabia, por exemplo, que a primeira sinagoga das Américas foi edificada em Recife? Isso mesmo, judeus estavam em Recife também. Havia participação judeus com um certo capital também, participando ali da produção açucareira como financiadores, como banqueiros. Então, a primeira sinagoga da América, em Recife. Havia, então, tolerância religiosa e a promoção de diversas obras urbanísticas. Maurício de Nassau promoveu drenagem de pântanos, construção de estradas, calçamento de ruas, construção de prédios públicos, biblioteca, jardim zoológico, laboratório astronômico. O cara gastou os tubos aí para fazer grandes investimentos, para modernizar, para urbanizar Recife. Vale dizer que Recife, nessa época, era a cidade mais desenvolvida do Brasil, dada essas grandes construções feitas pelos holandeses. Olha só, o urbanismo e cultura em Recife. Tivemos a edificação da chamada Cidade Maurícia, por Maurício de Nassau, a vinda de artistas holandeses, artistas e cientistas. Veja só que coisa interessante. Olha aí o Maurício de Nassau trazendo artistas como Franz Post, como Victor Eckhout, vieram pintores importantíssimos aqui para o Brasil, registrando cenários do cotidiano, a fauna, a flora, os povos indígenas de Pernambuco. E ainda estabelecimento de um laboratório astronômico, teve jardim zoológico, jardim zoológico, os caras investiram. Tudo isso, evidentemente, para dar conforto à população holandesa que aqui estava estabelecida, né, pessoal? Vamos acompanhar o processo, não é mesmo? Havia a Nova Holanda, então era um projeto de colonização daquelas terras e de controle da produção açucareira, tudo bem? Dentro desse contexto, é claro que eles queriam dar um mínimo de conforto para os holandeses que estavam ali. Por isso, promover a construção de todas essas edificações. Só que tem um porém aqui, pessoal. Em 1644, ocorrem vários desentendimentos envolvendo Maurício de Nassau e a Companhia das Índias Ocidentais. Por quê? Porque a Companhia das Índias Ocidentais queria mudar a política econômica em relação aos senhores de engenho. A Companhia das Índias Ocidentais, precisando de capitais para sustentar a guerra que movia na Europa contra a Inglaterra, vai chegar no Maurício de Nassau e dizer: Maurício, meu caro Maurício, o negócio é o seguinte, chega mais que nós temos que confidenciar uma notícia muito importante. Estamos precisando de capitais, urgentemente. Não dá mais para a gente continuar financiando os senhores de engenho, concedendo empréstimos vultosos. Está na hora da gente aumentar a cobrança de impostos, está na hora da gente fechar a torneira, porque estamos precisando de capital. Estamos enfrentando uma guerra terrível lá contra a Inglaterra, a guerra anglo-holandesa, e precisamos vencer essa guerra. E precisamos de capital, então vamos aumentar os impostos sobre os senhores de engenho. Aí o Maurício de Nassau contra-argumentou: mas senhor, se nós aumentarmos a cobrança de impostos sobre os senhores de engenho, eles vão se revoltar contra nós.
Eles não vão aceitar, eles vão deixar de apoiar-nos. Eles vão se sentir apunhalados pelas costas e vão se voltar contra nós. Vão nos atacar, vão querer nos expulsar, vão se rebelar contra nós. E a companhia falou, é o risco que nós temos que correr, porque nós não podemos continuar com essa política financeira. O Maurício de Nassau, por não concordar com essa mudança, ele acaba vazando, né? Vai embora para a Europa. Ele é demitido pela Companhia das Índias Ocidentais, que começa, a partir da saída de Nassau, uma política opressiva de cobrança de impostos. E adivinhem os senhores o que é que vai acontecer por conta desse aumento da cobrança de impostos. É claro que a população não vai aceitar. É claro que os senhores de engenho, que eram aliados de Nassau, que tinham financiamento para a produção canavieira, vão se sentir traídos. E aí vão organizar um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana. Insurreição Pernambucana foi um movimento pela expulsão dos holandeses do Brasil. Este movimento começou logo após a saída de Maurício de Nassau e o aumento dos impostos. Estendeu-se de 1645 até 1654. Veja só quais foram os fatores que mais influenciaram na realização da insurreição pernambucana. Mudança na política financeira da Companhia das Índias Ocidentais, que passaram a cobrar as dívidas dos latifundiários. Os senhores de engenho falaram, vem cá, nós já emprestamos muito dinheiro para vocês aí, senhores de engenho. Está na hora de, pagar o que deve. E também aumento dos impostos, causando dificuldade também na própria economia açucareira. Está aí, elevação dos impostos. Esses fatores são fundamentais para os desentendimentos que vão levar ao início desse processo que visava a expulsão dos holandeses do território brasileiro. Então nós temos aqui a união das etnias brasileiras, pernambucanas, na luta contra os holandeses. Então nós temos aqui a união do branco, representado na figura do senhor de engenho, né, com o índio e também com o negro escravizado, formando aqui uma união nativista no sentido de combater o inimigo externo, os holandeses. Aqui nós temos o quadro Batalha dos Guararapes, vitória das três raças, o branco, o negro e o índio. Então, essa união das etnias pernambucanas para promoverem a expulsão dos holandeses que dominavam a região. E dentro do contexto da insurreição pernambucana, sem dúvida alguma, as duas batalhas dos Guararapes, vencidas pelos insurretos pernambucanos, foi de importância fundamental para a vitória final sobre os holandeses. Entre as principais características da insurreição pernambucana, nós temos aí a liderança dos senhores de engenho. Você percebeu que houve a participação de vários setores da sociedade pernambucana, mas a liderança, o comando militar estava nas mãos dos senhores de engenho. E havia também grande envolvimento de forças populares e a utilização de táticas de guerrilhas e emboscadas contra os holandeses. É por isso que a guerra foi extremamente prolongada. Começou em 1645, só terminou 9 anos depois. O desfecho da insurreição pernambucana apresenta a vitória dos insurretos
nas batalhas dos Guararapes. São duas batalhas dos Guararapes. Uma em 1648 e outra em 1649, que vão garantir, então, essa vitória luso-brasileira sobre os holandeses, que são expulsos do Brasil em 1654. Vale ressaltar ainda que a coroa portuguesa só passou a auxiliar militarmente os colonos pernambucanos a partir de 1650, porque a coroa portuguesa tinha um acordo, uma trégua de 10 anos com o governo holandês. Por que razão, professor? Espera aí que eu explico para você. Você se lembra que a União Ibérica durou de 1580 a 1640? Eu sei que você se lembra, eu falei isso no início da aula. Pois bem, em 1640 acontece a restauração portuguesa com a ascensão de Dom João IV, rei de Portugal. Para conseguir a consolidação dessa sua autonomia, Portugal precisou fazer acordos políticos com dois inimigos da Espanha. Quem são esses dois inimigos da Espanha? A Inglaterra e a Holanda. Então, para conseguir esse apoio político-militar da Holanda, Portugal se comprometeu a assinar um acordo de trégua por 10 anos com os holandeses. Acordo este que expirou em 1650. Então, só a partir de 1650 é que Portugal pode enviar seus navios, pode enviar seus soldados para o Brasil para combater os holandeses que estavam estabelecidos no Recife. Lembrando que a insurreição pernambucana começou em 1645. Então, quer dizer, durante 5 anos, os pernambucanos lutaram sozinhos contra os holandeses. É só a partir de 1650 que nós temos a ação dos portugueses. E a guerra termina em 1654 com a expulsão dos holandeses. E qual é a principal consequência da expulsão dos holandeses das terras pernambucanas? A principal consequência foi o início da crise do comércio açucareiro. Por que, professor, que o comércio açucareiro entra em franca decadência aí após a expulsão dos holandeses? Muito simples, pequeno gafanhoto, muito fácil de compreender. Olha só, gente, queridos, é o seguinte, quem é que financiava a produção açucareira em Pernambuco? Eram os holandeses, tranquilo. Os holandeses, quando vão embora, eles levam os capitais e, mais do que isso, eles levam o conhecimento técnico para o cultivo de cana-de-açúcar. E os holandeses vão cultivar cana-de-açúcar nas Antilhas e vão produzir um açúcar de melhor qualidade e mais barato do que o açúcar pernambucano, simbolizando o início da crise do comércio açucareiro, porque a partir de agora tem concorrência na parada, pessoal. Portugal também assinou com a Holanda um acordo chamado Paz de Haia, em 1661, se comprometendo a indenizar economicamente a Holanda pela retomada do território que os holandeses haviam ocupado no Brasil. Muito bem, trabalhamos aqui a teoria sobre a insurreição pernambucana e a presença holandesa em Pernambuco. Agora nós vamos consolidar nossa aprendizagem com uma série de questões baseadas na nossa banca e a UPE-NET. Vamos lá. A invasão holandesa a Pernambuco em 1630 estava diretamente ligada à questão da indústria açucareira. Sobre essa realidade, assinale a alternativa correta. Letra A. Os holandeses decidiram se lançar pela primeira vez
a produção de açúcar, produto com amplo espaço no mercado europeu. Nota aqui esta parte da frase. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Foi a primeira vez dos holandeses? Não. Os holandeses já participavam do comércio açucareiro. Eles financiavam a produção, transportavam, refinavam, distribuíam no mercado europeu. Quer dizer, os holandeses já participavam, faz tempo, já estavam participando do comércio açucareiro. Eles vão invadir Pernambuco, 1630, para retomar a indústria açucareira. Então está errada a letra A, vamos excluir. Letra A, não te quero mais. Adiós. Está errada. Letra B, os holandeses já participavam do comércio do açúcar produzido no Brasil desde o século XVI. Claro, acabei de falar. Os holandeses eram grandes parceiros dos portugueses na produção açucareira. Um dos motivos do sucesso da lavoura canavieira em Pernambuco foi o apoio financeiro de banqueiros holandeses. Letra C. Após a conquista de Pernambuco, os holandeses conquistaram a Bahia em 1654. Gente, 1654 é a data da expulsão dos holandeses do Brasil. Eles são expulsos do Brasil em 1654. Alternativa D. Os holandeses abandonaram o comércio do açúcar após a malograda invasão do Brasil. Não, cara. Quando os holandeses foram expulsos do Brasil, eles começaram a cultivar cana-de-açúcar e produzir açúcar nas Antilhas. E quebraram a banca. Eles quebraram a produção de açúcar do Brasil, passaram a fazer concorrência com o Brasil. Alternativa E, Olinda tornou-se sede do governo holandês no Brasil. Não, não é Olinda, pessoal. Qual que era a sede do governo holandês, da Nova Holanda? Era Recife. Muito bem. Próxima questão, mais uma do padrão IAUPE, Polícia Militar de Pernambuco. Sobre a invasão holandesa em Pernambuco, analise as alternativas a seguir. Vamos lá. Primeiro item. Durante o governo de Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu crédito aos senhores de engenho destinado ao reaparelhamento dos engenhos, à recuperação dos canaviais e à compra de escravos. Tudo isso é verdadeiro. Item 2. O empenho da burguesia holandesa em romper o bloqueio econômico imposto por Filipe II, rei da Espanha, tinha a finalidade de fundar no Brasil uma colônia de povoamento para abrigar os calvinistas e interromper a produção de açúcar no Nordeste. Que mentira! Que lorota! Claro que não. O objetivo da burguesia holandesa ao criar a Companhia das Índias Ocidentais, a VIC, era retomar a produção açucareira em Pernambuco, explorar a riqueza do açúcar. Está errado o item 2. Item 3. O governo de Maurício de Nassau urbanizou o Recife, providenciou a construção de pontes e de obras sanitárias, dotou a cidade de um jardim botânico, de um jardim zoológico e de um observatório astronômico. Tudo isso é verdade, correto? Item 4. O movimento denominado Batalha dos Guararapes teve início com a chegada ao Brasil do conde Maurício de Nassau, nomeado governador-geral do Brasil holandês. Errado, cara. Puxa, que viagem. Viajou na maionese legal, né, cara? O nome do movimento deveria ser
insurreição pernambucana, e o início desse movimento é com a saída de Maurício de Nassau. Lembra que Nassau era aliado dos senhores de engenho. Nassau concedia empréstimos para os senhores de engenho. Quando Nassau saiu, as relações entre os luso-brasileiros e os holandeses se azedaram. É aí que começa a chamada insurreição pernambucana. Portanto, senhoras e senhores, estão corretas apenas as afirmações 1 e 3. Onde é que está 1 e 3? 1 e 3 está na alternativa C. C de casa. Muito bem. Mais uma questão, padrão e a UPE para a gente detonar. O nosso objetivo aqui é gabarito. Sem dúvida alguma. Para a sua qualificação, para que você chegue muito bem preparado no dia da prova. Sobre a atuação dos holandeses em Pernambuco, destaca-se. Alternativa A. A conquista do sertão pernambucano pelas tropas holandesas. Não. Quem conquistou o sertão pernambucano foram os pecuaristas. O fator principal que promove a conquista do sertão é no início do século XVIII, quando acaba um conjunto de batalhas envolvendo os colonizadores, os pecuaristas, com a participação dos bandeirantes, contra as diversas nações tapuias estabelecidas no interior. Esse conjunto de batalhas que ficou historicamente conhecido como Guerra dos Bárbaros. Onde é que estavam os holandeses nesse contexto aqui, pessoal? Os holandeses estavam na faixa litorânea. Na faixa litorânea. A conquista do sertão foi realizada pela expansão da pecuária. Está errada a letra A. Letra B. A escolha de Igaraçu como capital do Brasil holandês. Não, amiguinho, não foi Igaraçu, não. A capital do Brasil holandês foi Recife. Agora sim, meu filho, agora tá sim, tranquilo. Letra C. As ações urbanísticas do governante Maurício de Nassau. Beleza! Maurício de Nassau promoveu obras sanitárias, construiu pontes, construiu jardim botânico, jardim zoológico, laboratório astronômico, trouxe pintores, escultores, botânicos. Maurício de Nassau realmente fez uma grande administração nos 7 anos em que esteve à frente do governo da Nova Holanda. A alternativa correta, a letra C de casa. Alternativa D, a perseguição aos judeus na capitania. Gente, pessoal, olha para mim. Você lembra que eu falei que a primeira sinagoga das Américas foi construída em Recife? Sim, havia tolerância religiosa durante o governo de Nassau, inclusive judeus. Então conviviam católicos, calvinistas e judeus, numa boa, lá em Recife. Com a expulsão dos holandeses, é claro que aí os judeus foram perseguidos, tiveram que picar a mula, né? Beleza. Letra E, o massacre dos índios tupi que habitavam o litoral. Nada disso, pessoal. Característica principal da presença holandesa em Pernambuco, as ações empreendidas pelo conde João Maurício de Nassau. Próxima questão, mais uma padrãozaça da UPE-NET e a UPE. A primeira metade do século XVII em Pernambuco foi marcada pela invasão holandesa à capitania. A presença holandesa em Pernambuco durou 24 anos, estendendo-se de 1630 a 1654. Essa invasão foi motivada por vários fatores, dos quais é correto destacar. Alternativa A.
O sucesso da colonização holandesa no sul da América e a vontade da Holanda de expandir seus domínios no Novo Mundo. Não, gente. O fator que vai fazer com que os holandeses invadissem Pernambuco é o comércio açucareiro, cara. É um fator extremamente econômico. É o lucrativo comércio do açúcar. Letra B. A necessidade de algodão, produto amplamente produzido na capitania de Pernambuco por parte das indústrias têxteis holandesas. Nada disso. Totalmente fora de contexto. Os holandeses já participavam desde o século XVI do comércio açucareiro. Aí veio lá um pentelho do Filipe II, rei da França, e proibiu a participação dos holandeses. Aí os holandeses falaram, não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Nós vamos invadir essa sua praia. Nós vamos invadir sua praia. E aí a Companhia das Índias Ocidentais organiza, primeiro, a invasão a Salvador, em 1624, que não deu certo, os holandeses foram expulsos, e depois a bem-sucedida invasão e ocupação de Pernambuco, 1630, e os holandeses ficaram lá até 1654. Alternativa C. O bloqueio da coroa espanhola ao acesso holandês ao comércio do açúcar produzido em Pernambuco. Agora sim, agora você falou a minha língua. Este é o motivo da invasão e da ocupação holandesa em Pernambuco. Foi por conta do bloqueio da coroa espanhola, do embargo econômico contra a participação holandesa no comércio do açúcar. É por isso que os holandeses vão invadir Pernambuco. Alternativa D, a presença das tropas holandesas na Bahia desde 1625. Cara, errado. Errado por quê? 1625 é a data da expulsão dos holandeses da Bahia. Os holandeses primeiro resolveram atacar a capital do Brasil, que era Salvador. Isso foi em 1624, só que eles deram com os burros na água, porque essa invasão não deu certo, eles foram expulsos de lá no ano seguinte. Tá bom? Letra E. Os interesses dos comerciantes e senhores de engenho locais em comercializar com os holandeses em detrimento dos portugueses. Nada disso, cara, nada disso. O fator que faz os holandeses invadirem é para eles romperem o bloqueio econômico imposto pelos reis da dinastia Habsburgo da Espanha. Os reis espanhóis aí que queriam quebrar as pernas dos holandeses, né? Quebrar a economia dos holandeses, então é por isso que ocorre a invasão holandesa no Brasil. Mais uma questão aí, padrão IAU-PR-NET. Tendo se tornado a sede do governo holandês do Brasil, a cidade do Recife recebeu atenção especial. Sobre a presença holandesa em Recife, considere as seguintes proposições. Primeiro, a cidade foi remodelada sob a orientação do arquiteto holandês Peter Post. Beleza, pessoal. Lembra que o Maurício de Nassau fez uma série de investimentos. Vamos incrementar essa cidade. Vamos transformar essa cidade mais urbanizada. É isso aí. Trouxe construtores, trouxe arquitetos, engenheiros, trouxe pintores, biólogos, trouxe também uma série de cientistas para cá. Correta a primeira afirmação. Próxima, moçada, vamos conferir. Na ilha de Antônio Vaz foi construída uma nova cidade denominada Mauritsstad ou Cidade Maurícia.
Verdade também, amiguinho. Verdade também. Tá certíssimo. Certíssimo. Maurício de Nassau promoveu a construção da cidade de Maurícia, ou Mauritsstad. Repeat after me, Mauritsstad. É isso aí. Item 3. Em Olinda, foi construído o Palácio Residencial do governador holandês. Stop, para um pouquinho, descansa um pouquinho, presta atenção. Qual era a sede do governo holandês no Brasil? Falou aqui no texto, falou qual que é? Recife. Como é que o Palácio Residencial do governador vai estar em Olinda? Errado? Em Recife. Então essa aqui está errado, falsa. Item 4. Maurício de Nassau fundou o Arraial do Bom Jesus para abrigar as tropas portuguesas. Errado também. O Arraial do Bom Jesus foi um local de resistência à presença holandesa em Pernambuco. Nosso bom e velho Matias Albuquerque. Matias Albuquerque, que organizou a fundação do Arraial do Bom Jesus, que era um centro da resistência contra a invasão holandesa. Isso lá em 1630 até 1637. Posteriormente, quando irrompeu a insurreição pernambucana, o Arraial do Bom Jesus também se tornou um local da resistência luso-brasileira contra os holandeses. Então essa afirmação está incorreta. Só estão corretas as duas. A primeira e a segunda. Então a gente vai procurar. Onde é que está? Em qual alternativa aí, amiguinho? Que estão corretas as afirmações 1 e 2. Está aí na letra A, pronto. 1 e 2. Essa estava fácil. Não, essa estava mamão com açúcar. Tranquilidade. Mais uma chegando aí. Padrão IAU-PE. PM de Pernambuco. Olha como eles gostam. Cara, os caras são tarados nesse tema aí, pessoal. Eles têm uma tara por insurreição pernambucana, ocupação holandesa. Eles adoram cobrar esse assunto. E vai cair na prova. Você pode ser, escreve aí, anota, me cobra depois. Vai cair na sua prova esse assunto. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637. Pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. Sobre o governo de Nassau, assinale as proposições abaixo. Primeira afirmação. Fundou no interior da capitania o Arraial do Bom Jesus para concentrar a resistência holandesa e, usando a tática de guerrilha, minar a resistência dos pernambucanos. Não, senhor. O Arraial do Bom Jesus, já falei, nem vou escrever de novo. O Arraial do Bom Jesus foi fundado por Matias de Albuquerque para concentrar a resistência luso-brasileira contra os holandeses, usando táticas de guerrilha, tentando minar a presença holandesa aqui em Pernambuco. Então essa primeira aqui, já podemos eliminar. Falsa. Item 2. A Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, a recuperação dos canaviais e obtenção de novos escravos. Verdadeiro, aqui está tranquilo. Item 3. Nassau estimulou a vida cultural e investiu em obras urbanas nos domínios holandeses. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, pontes e obras sanitárias. Beleza, verdadeiro também. Item 4. Embora o objetivo dos holandeses fosse o de expandir a fé religiosa, o luteranismo, outras religiões foram toleradas, exceto o
Judaísmo. Cara, nós já falamos, já batemos nessa tecla na aula de hoje, cara. O principal objetivo dos holandeses era retomar a produção açucareira. Eles não estavam muito preocupados com essa questão de expansão da fé calvinista. Ah, e outro detalhe, peraí, opa, quase que passou batido. Os holandeses não eram luteranos, não, senhor. Os holandeses eram calvinistas. Os holandeses eram calvinistas. E houve tolerância religiosa, galera. O judaísmo era permitido. Cara, a primeira sinagoga das Américas é Recife. Ó, Recife na história aí, pessoal. Então tá errado o item 4. Ficou correto, então, apenas os itens 2 e 3, que está na alternativa B de bocejo. De bocejo. Muito bem, mais uma questão chegando por aí, mais uma padrão e a UPE-NET, essa aqui foi para o concurso do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Olha só, os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, em busca de riquezas produzidas no Brasil. A respeito do período em que o conde Maurício de Nassau esteve como governador de Pernambuco, analise as afirmativas abaixo. 1. Artistas como Frans Post e Eekhout retrataram cidades, engenhos e habitantes. Verdadeiro. Maurício de Nassau trouxe artistas holandeses para Pernambuco, a exemplo dos pintores Frans Post e Victor Eekhout. Beleza. Item 2. As terras que produziam açúcar foram tomadas de seus donos luso-brasileiros. Foram? Claro que não, meu amigo. Maurício de Nassau chegou lá nos senhores de engenho e falou: galera, é o seguinte, eu não quero tomar a terra de vocês. A terra vai permanecer com vocês. Eu vou financiar a produção de vocês, a produção açucareira, e vou exportar o açúcar e vocês vão pagar os impostos. Ao invés de pagar impostos para os portugueses, vocês vão pagar para nós. Mas nós não vamos expropriá-los. Nós não vamos tomar as terras de vocês. Vocês permanecem donos de suas terras, só que vão trabalhar para nós. Vão ser parceiros. Beleza? Então está errado esse item 2. Item 3. O esquema administrativo seguiu o modelo da metrópole holandesa. Sim, pessoal. Quem é que administrava a Nova Holanda? Ou seja, o nosso bom e velho Brasil holandês? Era a Vic. Lembra da Vic? Não, não é Vic Vaporub não, pessoal. É Vic, Companhia das Índias Ocidentais. Seguia o modelo da metrópole holandesa. Verdadeiro. Então estão corretos os itens 1 e 3. A alternativa correta, letra E, de Edenilson, este locutor que vos fala. Mais uma questão chegando por aí, pessoal, olha só. E se a lição foi aprendida, a vitória não será vã. Neste Brasil holandês, tem lugar para o português e para o Banco de Amsterdã. Bom, essa aqui é uma citação da peça Calabar, o elogio da tradição, de autoria de Chico Buarque de Holanda e de Rui Guerra. Sobre a invasão holandesa em Pernambuco, analise as alternativas a seguir. Muito bem. Durante o governo de João Maurício de Nassau, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu crédito aos senhores de engenho, destinado ao reaparelhamento dos engenhos, à recuperação dos canaviais e à compra de escravos. Claro que está certo.
Item 2. O empenho da burguesia holandesa em romper o bloqueio econômico imposto por Filipe II tinha a finalidade de fundar no Brasil uma colônia de povoamento para abrigar calvinistas e interromper a produção de açúcar no Nordeste brasileiro. Claro que não. A invasão holandesa visava a ocupação do Recife para a produção de açúcar em Pernambuco. O governo Nassau urbanizou Recife, verdadeiro também. O movimento denominado Batalha dos Guararapes teve início com a chegada ao Brasil do conde João Maurício de Nassau. Não. O movimento denominado Insurreição Pernambucana é que teve início após a saída do conde Maurício de Nassau, que era governador holandês, e da mudança dos planos da política financeira da Companhia das Índias em relação aos senhores de engenho pernambucano. Então, está correto somente 1 e 3. Mais uma aí, pessoal. A presença holandesa no Brasil, colônia, causa até hoje polêmicas entre os historiadores. As controvérsias se localizam, sobretudo, em relação à atuação de Maurício de Nassau, que dirigiu os empreendimentos da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. Nassau conseguiu destacar-se, mas terminou sendo demitido em 1643. Com relação a seu governo, é correto afirmar que, muito bem, vamos analisar cada uma das afirmações. Letra A. Procurou restabelecer a produção do açúcar, mas fracassou devido à falta de recursos. Que? Falta de recursos? Maurício de Nassau estava fofo de capitais, porque a Companhia das Índias Ocidentais é que injetou esse financiamento para os senhores de engenho. Está errado a letra A. Vamos excluindo a primeira. Letra B. Teve cuidados especiais com o Recife, onde fixou sua residência, melhorando suas condições. Claro que sim. O investimento na urbanização do Recife. Letra C. Apesar do empenho, não conseguiu aumentar os domínios territoriais dos holandeses. Cara, nós falamos aqui na aula que Maurício de Nassau estendeu os domínios holandeses aqui no Brasil, conquistando terras na Paraíba, Ceará, Maranhão, parte da Bahia e conquistando até feitorias na África. Tá bom para você? Maurício de Nassau, o cara, né? Letra D, reconstruiu a cidade de Olinda, onde pretendia se instalar. Não, Maurício de Nassau se instalou no Recife. Letra E, não conseguiu estabelecer boas relações com os grandes proprietários que tramavam desde o início sua expulsão. Nada disso. Maurício de Nassau fez aliança político-econômica com os senhores de engenho. Os senhores de engenho só se voltaram contra a Companhia das Índias Ocidentais, quando Nassau foi embora. Quando Nassau foi embora, voltou para a Europa. E, finalmente, aqui a última questão de hoje, pessoal. Após a saída de Maurício de Nassau do cargo de governador, deu-se o início... Como é que é o nome do movimento? Que visava a expulsão dos holandeses das terras pernambucanas. Movimento este que contou com a participação de vários segmentos sociais em Pernambuco e a liderança de quem? Dos senhores de engenho. Esse movimento aconteceu entre 1645 e 1654 e teve como mais importantes batalhas duas batalhas, 1648 e 1649, Batalha dos Guararapes. Falei tudo para você, né? Agora é com você. Qual a alternativa correta aqui, pessoal? A alternativa B, insurreição pernambucana. É isso aí, moçada. A ação é a chave fundamental para o sucesso.
Essa é a dica de Picasso para você. Ação é a chave fundamental para todo sucesso. Então, você precisa ter ação. Para ter ação, é ter foco, é ter disciplina, é estudar todas as nossas videoaulas, é fazer essas baterias de exercícios, refazer, baixar o material, estudar de novo, refazer sozinho, fazer os seus resumos, que aí, sem dúvida alguma, você vai ficar muito competitivo para o dia da prova. Um grande abraço a todos e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Clique like.